Quem está feliz aí, diz amém. E quem está amém, diz amém. Eita, todo mundo amém. Então tá bom demais. Ai, Jesus. Eu vou lhe falar que estar aqui não é fácil. Eu confesso para vocês, nunca na minha vida eu subi com tanto tremor, pastor, igual hoje. Há uma ardente expectativa no meu coração por toda essa campanha. Você fique de pé, viu? Fique de pé que você vai ficar sentado já já. E há uma ardente expectativa. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Mas precisamos ouvir o que o Espírito está falando, de que forma está conduzindo e o que Ele está falando ao meu respeito. O que Ele está falando ao seu respeito. Existe uma palavra direcionada a você. Existe uma palavra que é para todos, mas existe uma que é só a você, que vai nas suas entranhas, que te confronta, que te afronta, que te mostra o caminho da redenção. E, sinceramente, cada ministração aqui, a gente é cutucado, a gente tem um sacudido dentro da gente, né? Um mexido muito grande, e que continue assim. Através de cada um dos ministros que aqui vão passar, através do louvor, através da palavra, que eu e você, que nós possamos nos permitir sermos transformados e deixarmos realmente todos os ciclos para trás. Eu quero aqui convidar você que tem a Bíblia a abrir em Colossenses, capítulo 1. O tema de hoje, eu acho que já está aqui, né? Sustentados pelo governo de Deus. O que Deus sustenta não desmorona, e Ele nos fortalece no meio da jornada, no meio do caminho. E se Deus nos fortalece no meio do caminho, você pode ter certeza que irão chegar momentos em que a gente vai querer fraquejar. Irão chegar momentos que a gente vai pensar em desistir. Eu já pensei em desistir um bocado de vez, mas quando eu digo eu vou desistir do quê mesmo? Não dá para desistir. Quantas vezes a gente acha que o barco vai naufragar, mas se Jesus estiver nele, irmãos, tem medo não. Tem medo não, porque uma voz dele o mar aquieta, o vento acalma, uma palavra dele você anda sobre as águas, você pisa em concreto, em forma de água, mas a palavra dele é quem vai nos conduzir. E o texto aqui no versículo 16, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e as visíveis e as sejam tronos, sejam soberanias, quer pobres, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Amém ou não amém, irmãos? Pois curva sua cabeça aí, vamos tirar uma palavra de oração. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós nos permitimos ouvir a Tua voz. Quebra nesse momento, Senhor, todas as cadeias mentais, todas as insinuações, todos os pensamentos intrusivos que vêm tentando entrar na nossa mente, nos afastar, Senhor, do governo do Teu Espírito. Nós nos permitimos nesse momento, Senhor, viver a presença, estar conectado. Nós conectamos o nosso espírito ao Teu, Senhor. Pedimos que o Senhor quebre todo o céu de bronze na nossa nação, que o Senhor visite, Senhor,
a tua igreja, que o Senhor nos visite nesse momento aqui de reunião, e que o Senhor libere decretos a nosso favor. Nós queremos atribuir ao Cordeiro toda a honra e toda a glória, que o Senhor venha ser glorificado nessa noite. Pedimos assim, Senhor, que o Senhor venha trazer nesse momento toda a mente cativa a tua palavra e ao teu doce Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você pode sentar. Queridos, esse tema é muito poderoso. Sustentados pelo governo de Deus. E o subtítulo dele é: o que Deus sustenta não desmorona. Ele nos fortalece no meio da jornada. Poderoso. Quando um governo muda, todo o ciclo muda. E a grande pergunta é: quem governa a nossa vida? Ou o que governa a nossa vida? Realmente, quem são os ídolos da nossa vida? Nós somos direcionados por quem ou pelo quê? Existe um princípio espiritual que define destinos, e quem governa é que vai sustentar tudo isso. Quem está governando hoje na minha vida é quem vai definir. Quando nós não sabemos o que queremos, tudo aquilo que vier vai estar bom. Mas se nós temos convicção de quem nós somos, se nós temos convicção do que queremos, as coisas irão acontecer. Porque a Bíblia diz aqui que tudo foi feito por meio dele. E tudo aquilo que Deus, irmãos, governa, Deus vai sustentar. Se tem uma área na sua vida que está nas mãos de Deus, você só precisa permanecer com ela lá. Porque se a sua causa é Deus que está lutando por você, você vai ser vitorioso. Se Deus está realmente na sua guerra a favor de você, você pode ter certeza que você será bem sucedido. E quando o cetro de justiça se estender sobre a sua causa, ele vai deferir a seu favor. Isso é uma verdade. Agora, muitas vezes nós queremos que Deus realmente faça algo por nós. Muitas vezes nós dizemos que a nossa casa, a nossa vida está nas mãos de Deus. E é muito comum a gente perguntar às pessoas: como você está? Tô do jeito que Deus quer. E você olha para a pessoa, a vida está toda bagunçada. Você olha para a pessoa, a família está destruída. Você olha para a pessoa, né, por onde passa é um caos, é uma confusão. Não segura no emprego, por onde passa tem uma reclamação, tem um rastro de miséria e de desgraça. Será se é Deus mesmo que quer isso? Nós temos que tomar muito cuidado com o governo que foi estabelecido sobre a nossa vida. Porque tudo aquilo que Deus sustenta, irmãos, nunca vai desmoronar. E eu quero dizer que há muitos adultos que hoje, por fora eles são adultos, mas por dentro às vezes é uma criança de 5 anos que ficou presa em uma decepção, que ficou presa em um abuso, que ficou presa em um abandono, que ficou presa em traumas de humilhação, com ridicularizações, com comparações. Há muitas pessoas hoje que são adultos precipitados, porque lá na infância perderam a referência. Saiu uma pesquisa na década de 60, 70, em que foram fazer alguns testes com crianças, e um grupo de crianças iam ser dividido em 3 testes. Eles queriam então medir a genialidade dessas crianças, e 95% dessas crianças foram bem-sucedidas. A imaginação, o cognitivo dela estava nas alturas, porque a capacidade de sonhar, de criar, de realizar coisas, de fazer, de enfrentar, foi lá em cima. Mas logo depois, eles fizeram uma pesquisa na adolescência e outra depois na fase adulta, e essa pesquisa despencou. E despencou drasticamente. Por quê? Porque aquelas mesmas crianças que tinham capacidade exponencial de criar, de realizar, de fazer, agora eram adultos limitados, com medo. Por quê? Porque agora a mente dele era muito racional, a mente dele estava muito nos impedimentos, nas impossibilidades, a mente deles estava muito focada nos problemas. E quando você foca muito em uma coisa, você tem muito disso.
Quando você foca muito em algo, você sempre vai ter mais disso. A Bíblia diz que assim como nós pensamos, nós nos tornamos. Analise uma coisa. Você passa um dia pensando em problema. Quantos golpes de pensamentos negativos você tem durante um dia? Quem está governando a sua vida são esses pensamentos que vêm golpeando a sua mente, criando um padrão destrutivo de quem você é. E vem destruindo a sua identidade. Para quê? Para que você não se ache capaz, para que você não sonhe mais, para que você encoste projetos que um dia, por uma falha, talvez por uma falta de planejamento, ou por alguma outra situação, você acabou desistindo. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra, porque lá estão os melhores projetos sepultados junto com os seus donos e sonhadores. Pessoas que tinham grandes ideias, grandes projetos para mudar toda a nação, todo mundo, mas que isso nunca saiu do papel, ficou preso nos medos, nas frustrações, nas decepções e desceu à sepultura. Quantos de nós, às vezes, somos dominados pelo medo, somos dominados pela impotência, somos dominados pelas experiências de fracasso e declaramos que nós temos um Deus vitorioso, declaramos que nós temos um Deus que liberta, declaramos que nós temos um Deus que é poderoso. Quantas pessoas vivem uma vida que, se as pessoas forem ter ela como referência, eles não querem conhecer Jesus. Por quê? Porque ela não é uma boa referência. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o povo de Deus passou 2 anos caminhando na terra da escassez. Eles passaram 400 anos cativos, 400 anos sendo escravos. Aquele povo, a experiência que eles tinham era de fazer tijolos, era de queimar palha, era de ganhar comida à custa de muito suor e de muito sofrimento. As memórias que eles carregavam era de muita dor, de muita humilhação, de muita impotência. E Deus tira aquele povo. Deus levanta Moisés, levanta um líder que ouve o coração de Deus, que traz a direção de Deus. Deus começa a dar uma direção de governo para o seu povo e começa assim a estabelecer a liberdade e o caminho da terra prometida para o seu povo, e o povo é conduzido pelo governo de Deus. Esse povo é provido com água, com sombra, com luz, com alimento em todo o deserto. E eles passam 2 anos caminhando, até que eles chegam em um ponto que Deus fala para Moisés: pede que se levante um príncipe de cada uma das tribos e vá lá e visite a terra que eu vou vos dar. E eles foram, eles obedeceram. E sabe qual foi o relato que eles chegaram dizendo? Eles chegaram dizendo, pastor Carlos, que a terra era frutífera. Chegaram dizendo que os frutos eram gigantes. Pastor Juarez, a terra manava leite e mel, o relatório era positivo. É maravilhosa, tudo que Deus falou é maravilhoso. Mas, cuidado com o mas nós não podemos conquistar essa terra. Por quê? Porque os filhos de Anak estão lá, os descendentes dos gigantes, os amalequitas, os jebuseus, os ezeus, os ezeu e os ezeu. E eles levantaram muitos gigantes dentro da sua mente. Eles criaram grandes fortalezas dentro de si. Eles foram governados a partir de que experiência? Do medo. Por quê? Eles não tinham experiência em conquistar. Eles só tinham experiência de se submeter ao castigo, ao sofrimento. Eles eram governados por essas emoções. Quantas vezes nós deixamos de avançar, de chegar em lugares altos, de conquistar grandes posições que Deus já nos reservou, que Deus já prometeu, que já nos entregou, já falou, já revelou, e nós nos acovardamos, porque achamos que nós vamos resolver com a nossa formação, com nossas habilidades, com os recursos que nós temos, com o nosso conhecimento. Nós procuramos muitos motivos para tirar o governo de Deus e colocar a nossa razão. Mas nós vestimos uma roupa de ética muito polida para justificar isso. E foi isso que eles fizeram. Queridos,
Quantas vezes esse povo murmurou e Deus não matou eles? É lógico que a murmuração, ela é um dos pilares para nos atrapalhar de chegar nos lugares que nós queremos. Mas o que irritou Deus ali, não foi Deus que não deixou eles entrarem na terra. Preste muita atenção. Foi eles que decidiram: Deus, nós não queremos entrar nessa terra. Nós não temos capacidade de conquistar ela, porque nós estamos confiando na nossa capacidade humana. Nós estamos confiando no governo do nosso braço e nas nossas experiências. Eles não confiaram em Deus. Eles não acreditaram que era Deus quem ia libertar. Eles não acreditaram que era Deus quem iria entregar a terra prometida. Eles não acreditaram, eles não olharam para isso. Pelo contrário, eles acreditaram em quem? No homem. E quando ele acreditou no homem, ele acreditou. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia não está falando que eu não tenho que acreditar no meu irmão. A Bíblia está dizendo que eu não devo acreditar no homem que há em mim, que acha que sabe, que acha que pode, que acha que é competente, que sai do centro da vontade de Deus. Isso aqui, irmãos, aqui é que mora o perigo. Você sabe qual é um dos maiores inimigos do povo de Deus? É a prosperidade. É a prosperidade. Deus, irmãos, Ele não criou filhos pobres. A Bíblia diz que Deus nos entregou tudo. A Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele e os abençoou. Nós somos abençoados. Deus nos entregou todas as coisas. Tudo aquilo que a gente precisa está dentro de nós quando o governo de Deus está em nós. Tem gente que luta para entrar na presença de Deus, mas não consegue viver a presença dele. Tem gente que quer entrar na presença porque ele só vive fora. Ele não entende que Deus quer estar aqui. Que o altar que Deus quer é o nosso coração, a nossa vida, é a nossa mente, é os nossos pensamentos. É uma renúncia constante para cada pensamento negativo, intrusivo, que tenta entrar na minha mente, me desqualificar, querendo dizer que vai ser difícil, que eu não tenho competência. Eu coloco Deus nesse cenário, eu coloco Deus, e dizendo que quem governa as minhas emoções e decisões é Deus. É através dele, é por ele, por intermédio dele, que nós iremos alcançar os lugares onde nos mais altos sonhos nós não pensaremos em chegar lá. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer: pastor, nos meus mais altos sonhos eu não imaginaria que Deus ia me colocar onde eu cheguei. É porque essa pessoa, ela acreditou no poder, ela acreditou no governo de Deus, ela acreditou na voz profética do Espírito de Deus, ela foi conduzida pela palavra profética. Não foi Deus quem rejeitou esse povo e deixou esse povo de fora da terra prometida. Foi uma decisão. Não. Você sabe o que Josué e Caleb falaram? Que tem gigante é verdade, mas nós temos competência para matar eles, comer a carne deles, igual transformar pedra em pó. Nós temos competência para governar. Nós temos que entrar lá e procurar onde tem gigantes e conquistar a terra. Nós temos que subir as montanhas. Nós temos que procurar as cavernas. Nós temos que conquistar a cidade. Eu quero, eu vou. Nós conseguimos, porque Deus prometeu, e é Ele quem vai nos dar vitória. Aqui é o aceite de Deus, irmãos. Aqui é quando nós, diante de todas as impossibilidades, diante de todas as murmurações, diante de todas as vozes que nos cercam, você sabe, quando a mãe diz assim: menino, não sobe na goiabeira, porque você vai cair, você vai quebrar o braço. Aparentemente parece que é uma ideia boa, porque o pensamento da mãe é de proteger, mas ela está introduzindo o quê? Medo. Medo. Quantas vezes nós recebemos informações de medo e deixamos de aumentar a nossa capacidade, as nossas habilidades, deixamos de explorar lugares. Por quê? Porque a gente recebeu uma informação de medo, porque alguém já teve aquela experiência. Os nossos familiares às vezes nos dão um conselho baseado em fracassos, em decepções. Meu filho, você está querendo montar uma empresa assim, R$1? Onde foi que você já viu isso? Você está louco?
Ei, escuta, creia. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Porque a fé vai te trazer os recursos. A fé vai tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. A fé vai tirar de onde não há possibilidade de sair e entregar para quem não tem condições de possuir. Porque a fé, ela entra diante do trono de Deus. E quando nós entramos diante de Deus com um coração contrito, quebrantado, humilde, sem arrogância, dependendo dEle, nós entramos em audiência com os céus. Nós entramos em audiência com o Senhor de toda a terra. Quando nós entramos em audiência com Deus, é quando nós dizemos: Deus, hoje eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel dessa casa. Eu não tenho dinheiro para colocar combustível no carro, hoje eu vou para a igreja por fé. Venha por fé, meu irmão. Venha por fé, minha irmã, creia. É Ele, é por Ele, é através dEle. O de repente de Deus é a melhor coisa que acontece na vida de qualquer crente, qualquer pessoa que vive na dependência dEle. Quem vive na dependência do Espírito não se decepciona. O homem promete, o homem fala, mas o homem falha. Deus, quando promete, Ele cumpre. Desconfie quando os problemas chegarem. Desconfie quando tudo parecer sair do lugar. Quando tudo conspirar contra você, se prepare, mude a roupa, se prepare para o banquete, porque Deus está te elevando para um nível maior. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que zerou, acabou, que não tem mais chance, que você está aniquilado, Deus fala por você. Sabe quem falou por Davi? Não foi ele. Chega alguém e diz assim: tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que tem boa aparência, gentil aspecto, sabe tocar bem, e o Senhor é com ele. Ô irmão, quem vai fazer é Deus. Quem vai falar é Deus. Quem vai abrir a porta é Ele. Quem vai te colocar lá é Ele. Acredite no processo, acredite que Deus está no meio da tempestade. Deus só trabalha no meio do caos. É no meio do caos que Deus faz o milagre acontecer na nossa vida. Mas é o caos que nos prepara para os lugares de transições. Foi no caos da humilhação de Israel que Davi encontra um exército acovardado, de homens experientes na guerra, mas totalmente desgovernados da presença de Deus, sem a dependência de Deus, sem confiar em Deus. Davi chega: por que vocês estão acovardados? Quem é esse cara para vir desafiar o Senhor de toda a terra, o Senhor dos exércitos? Não tem homem aqui. Eu vou. Diga, irmãos, eu vou. Se Deus me habilitou, eu vou. Se Deus te habilitou, vá. Não importa se digam que você não tem preparo, que você é criança, que você não tem experiência. Ouça a voz de Deus e tudo dará certo. Porque o governo é dele, a sabedoria é dele. Davi, muito cuidado com suas palavras, porque o poder da vida e da morte está na boca, está na língua. Davi diz: você vem contra mim com espadas, com lanças, com dardos, vem me praguejando, seu endemoniado, mas eu vou contra você em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem você desafiou. Ainda hoje eu vou arrancar sua cabeça, eu vou te derrotar, e todos saberão que há Deus em Israel. Ele levou a glória para Deus, ele atribuiu a dependência de Deus. Quem vai me dar a vitória é o Senhor da guerra. Quantas vezes, queridos, nós estamos igual o povo de Israel, tentando entrar e visualizar a terra prometida. Nós olhamos para os gigantes, nós olhamos para as dificuldades e não conseguimos ver Deus no cenário. Só conseguimos olhar para as impossibilidades, para as nossas experiências. Quantas vezes as pessoas ficam repetindo ciclos? Viu o pai agredir a mãe, se escondia debaixo da cama, saía correndo para não apanhar, e depois que casa, consegue atrair um homem que bate nela todos os dias. E por quê? Onde foi que viu isso?
Querido, você sabe onde é que o diabo acha lugar na vida das pessoas? O grande problema das pessoas não é o diabo, é a resistência a Deus. O diabo não é problema a Deus. O que é problema é a resistência a Deus. A resistência a Deus. Você sabe por quê? Porque o que escraviza as pessoas são mágoa, amargura, ressentimento, ódio, falta de perdão. O diabo acha lugar nesses lugares. Libertação não é sobre expulsar demônio. Libertação é quanto nós vamos nos limpar e permitir que Jesus governe a nossa vida. Libertação é o quanto nós vamos fazer do nosso coração um altar de adoração, de renúncia, de libertação e de perdão. Isso é libertação. Libertação abre os céus, abre as portas do céu. Libertação abre uma porta dentro de outra porta, porque o governo é dele, é ele quem liberta. Provérbios, capítulo 8 aqui para fechar, para finalizar. Provérbios capítulo 8, um dos provérbios que eu mais amo. Gente, eu leio provérbios todos os dias. Para cada dia do mês eu leio um provérbio. E quando chega dia 30, com o mês é de 30, eu leio o provérbio 30 e 31. Quando chega dia 1, eu estou em provérbio de novo. Mas um dos provérbios que eu mais amo é o 8, entre todos. Porque aqui fala da sabedoria de Deus. Fala como que Deus entrega riquezas, como que Deus nos capacita, como que Deus governa. E no versículo, a minha versão aqui é NVI, no versículo 14 diz assim: meu é o conselho sensato, eu sou o entendimento, a mim pertence o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com justiça. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Só em Jesus está, só em Deus, só no governo dele há riquezas e justiças que são perpétuas, que nunca mais têm fim. Versículo 19 diz: o meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem assentados os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, que traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava sempre ao seu lado. Dia e noite eu me deleitava e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo, e a humildade me dava alegria. Você já viu um crente que lê Bíblia, que ora, que jejua, andar triste, irmãos? Você já viu um crente que lê Bíblia, que ora, que jejua, andar depressivo? Você já viu um crente que ora, que jejua e que chora aos pés de Jesus, andar sem direção de vida? Você nunca vai ver alguém grato infeliz. Nunca vai ver alguém grato infeliz. A felicidade é um lugar de governo na nossa vida, que é estabelecido pela presença dEle. Uma presença contínua, que nos chama a todos os dias, todos os momentos. Mas quantas vezes nós deixamos de entrar em lugares que Deus já nos mandou conquistar e nós não temos conquistado, porque nós vestimos uma roupinha bonitinha e dizer: se for da vontade de Deus, vai dar certo. Vai não, irmão. Vai não. Tem um memezinho de vai não, não vai não. Você sabe o que dá certo? É enfrentar. O que dá certo é se colocar diante do Golias. Golias, irmãos, foi um trampolim para Davi. Você acha que quando o problema chegar para você, agradeça a Deus. E não se pergunte por quê, se pergunte para quê. Senhor, me capacita para eu enfrentar e que eu saia vitorioso. Que eu ache graça diante dos teus olhos. E que todo ponto cego na minha vida, o Senhor me ajude agora a
colocar colírio do céu nos meus olhos. Que a minha visão seja uma visão não de águia, mas a visão de Cristo. Que dos meus olhos saia um fogo. Que da minha boca saia uma espada violenta para cortar todo o pecado e para denunciar ele. Que do meu interior flua esperança, vida, convicção. Nós somos geradores de vida. A pregação de Jesus era uma pregação simples, objetiva e que fazia um convite: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Tem muita gente vivendo como escravo e não tem vivido o reino, porque não entendeu a mensagem da cruz, não entendeu o convite do grande rei, não entendeu o grande convite. Jesus convidou eu e você, a todos nós, para governar como igreja. Mas tem gente que opera através do medo. Tem gente que está medroso. Meu Deus, o arrebatamento. Irmão, o arrebatamento pode ser de manhã, de tarde, de madrugada. Não estou nem preocupado, eu estou pronto. Nós temos que estar pronto a tempo, a fora de tempo, em todo tempo. Em todo tempo. Porque nós não sabemos a hora. Olha, irmão, se prepara. Meu irmão, Deus não é Deus do medo. Deus é Deus da paz, da coragem, do enfrentamento. É o Deus da guerra, é o Deus que nos dá vitória. É o Deus que nos encoraja. É o Deus que nos dá vida. É o Deus que nos sara, é o Deus que nos cura. É o Deus que nos edifica. É o Deus que nos exalta. É o Deus que nos justifica. É o Deus que nós servimos. Qual o Deus que nós estamos acreditando? Em que mensagem nós estamos acreditando? É uma mensagem de medo, de derrota, nos travestindo de pessoas doentes, de um Deus que nos abandonou e que nos sentenciou ao pecado e à desgraça. Não, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todo homem se salve, mas o homem tem que se comportar, o homem tem que mudar, tem que renunciar aos seus hábitos, tem que quebrar os ciclos de pecado e mudar a sua versão de pecador para um homem justificado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Sem arrependimento não tem santidade. Não tem como um adúltero, irmão, andar cheio da graça de Deus. Tem muita gente que quer andar na mentira, no engano, no adultério e quer que Deus use. Deus não tem compromisso com pervertidos, com desviados. Deus tem compromisso com quem está comprometido com a sua obra, com quem se posiciona, com quem acredita, com quem espera nele, com quem está sendo justificado pelo sangue do Cordeiro. O governo é de Deus. É o Lula, é o Bolsonaro, é o Ciclano, é o Beltrano, não importa. Quem governa é Deus, irmãos. Ai, meu Deus, o que vai ser do Brasil? Quem governa o mundo é Deus, irmãos. Vamos ouvir o que o Espírito diz. Daniel foi governador em vários governos, e não foi um problema quem governava, porque quem colocava ele no governo era Deus. Os governos, quando perdiam a direção, chama Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o Deus a quem tu serve pôde te livrar da cova dos leões? Pôde porque o governo estava nele, a dependência estava nele. Se Deus marcou um encontro com você, irmão, não fale, nem se atrase. Tem gente que só anda no atraso. Ei, cuidado. O relógio, quando dá 9 horas, se chegar 9h01, você pode não entrar num banco. O horário vai diferir de acordo com a situação. 1 minuto parece ser pouco tempo para quem está chegando no banco atrasado, mas pode ser muito tempo para quem está morrendo afogado. Não é verdade? Pode ser muito tempo. Então vamos olhar para o relógio. O que o Espírito está falando com você nessa campanha? O que é que Deus está pedindo para você renunciar? Quais as mentiras que Ele está pedindo para você demolir hoje na sua vida? Quais as mentiras que Satanás vem falando a respeito da sua vida, ao longo da vida, irmão? Jesus hoje quer arrancar todas essas mentiras. Ele quer ouvir da sua boca, dos seus lábios. Ele quer ouvir o seu coração. É de todo o coração, porque do coração, do nosso interior é que flui os caminhos da vida. Qual caminho que nós temos trilhado? Quais os pensamentos que estão nos governando? Pensamentos do céu, pensamentos de vida, pensamento de prosperidade, de paz, ou são pensamentos de derrota, de vitimismo, de responsabilizar os outros? Não, irmãos. Deus é um Deus
que cobra do homem um posicionamento. Quem fica em cima do muro não tem lugar no céu, porque ele diz que gente morna ele vomita. Ou é quente ou é frio. Ou você está na lama para ser resgatado, ou você é o que resgata e estende a mão. Ou um lado ou outro. Então seja a pessoa que estende a mão para o pobre, para o aflito, para o necessitado, para o pobre, para a viúva. Que seja você. No dia que os seus filhos lembrarem de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de alguém justo, de alguém honesto, de alguém verdadeiro, de alguém que ama a Deus, que tem caráter e princípio, que eles lembrem de você. Que eles lembrem de você. Que os nossos filhos lembrem de nós. A pastora Camila falou: quem tem que ensinar o filho a jejuar é o pai. Verdade, pastor. É verdade. Jesus, mostra-nos o pai. Quem vê a mim vê o pai, porque o filho só faz o que vê o pai fazer. Pai, tem gente ali no portão, diga que eu não estou, menino. O pai da mentira é o diabo, irmãos. Vamos ficar de pé? Eu quero desafiar você aqui agora. Nós vamos fazer uma eleição aqui agora. E essa eleição é: quem governa a sua vida? Ou quem governou? A mentira, o engano, as histórias mal contadas. Não importa o que você passou. Não importa de onde você veio. O que importa é o que você está se tornando em Deus. Amados, feche os seus olhos onde você está. Eu quero que nesse momento você reflita em toda a sua vida, desde a sua primeira infância, de todos os seus pensamentos e lembranças, de todas as dores, fracassos, alegrias, experiências boas ou ruins. Olhe para tudo que você viveu. Eu quero dizer que em todos os seus sofrimentos, em todas as suas dores, talvez hoje você carregue o medo de ser rejeitado mais uma vez, a dor do abandono. Talvez hoje você carregue a dor de uma traição, e você acha que ninguém mais merece confiança, porque você está julgando de acordo com as experiências que você teve ao longo da vida. Hoje, talvez você faça com as pessoas aquilo que fizeram com você. Pelo fato de ser muito rejeitado, às vezes você acha que as pessoas não gostam de você, que não vão com sua cara, que você não é bem-vindo. Saia desse lugar, irmão. Saia desse lugar de domínio. Saia dessa terra de impossibilidades. Saia desse governo de mentiras. Saia desse lugar de abuso. Saia desse lugar de abandono. Saia desse lugar de vitimismo, achando que os outros têm responsabilidade. Saia desse lugar onde um dia você foi machucado, ferido, maltratado. E acredite na palavra de Jesus. Acredite na palavra de Cristo. Aquilo que Ele fala sobre você, sobre os pensamentos que Ele tem sobre você. Pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos. Quais os pensamentos que você tem contado para você todos os dias? Tudo que Satanás quer, irmãos, é que eu e você acredite nas decepções do passado. Mas hoje eu quero convidar você para quebrar esse ciclo. Ciclo de derrotas, ciclo de decepções, ciclos de abandono, ciclos de traições, ciclos de falências. Não importa qual o ciclo. No livro de 1 Crônicas, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jabez. Pode continuar de olhos fechados, você vai entender. A Bíblia diz que Jabez recebeu esse nome porque a mãe dele sofreu muito para dar luz a ele. E esse nome representava todo o sofrimento da mãe dele. O dinheiro para chegar na casa desse homem era com muito sofrimento, era com muito trabalho. E às vezes chegava, mas com muita dificuldade. E quando chegava, mal chegava, logo ia embora. E ele disse, pranteou diante de Deus: Deus, muda a minha história, alivia minhas dores.
eu não tenho culpa de ter nascido assim, mas eu confio no Senhor. A Bíblia diz que Jabez se tornou o mais ilustre entre todos os seus irmãos. Deus alargou a tenda, Deus multiplicou, Deus trouxe cura, Deus mudou a história de um homem que buscou o governo de Deus para a casa dele. Eu quero te convidar a você sair de onde você está e você vem até aqui à frente ocupar o seu lugar. Porque talvez hoje você esteja no lugar da resistência, da vergonha, da decepção, da traição, da falência, do abandono. Sai desse lugar e vem aqui à frente. Diga: Jesus, eu decido entregar a minha vida, os meus propósitos, os meus sonhos. Eu te peço uma nova intervenção. A terra de Canaã foi uma escolha, e Deus diz assim: então vocês não entram, porque quem está escolhendo é vocês. E hoje eu convido você, queridos, você que hoje quer mudar os ciclos, vem aqui à frente, eu quero orar com você. E durante esse momento de ministração de louvor, que você vem aqui na frente, aqui, ó, você pode se aproximar aqui e vem dizendo: Senhor, eu caminho para a terra da promessa. Eu entro agora no tempo que o Senhor preparou para mim. Eu entro agora em 2026, agora, Senhor, declarando que eu entro num novo ciclo, eu entro em uma nova estação, porque é por você, para você. Vamos adorar o Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre e estou aqui. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós chamamos os céus e a terra como testemunha. Nós nos rendemos diante de Ti, pedindo que o Senhor abra um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu apresento aqui essas vidas que estão aqui declarando que saíram dos lugares das impossibilidades, dos lugares, Senhor, da dúvida, dos lugares, Senhor, das limitações, do medo, do pavor, do pânico, e que decidem assim, Senhor, dar um novo tempo, uma nova direção que vem do trono da Tua graça. Então escreve uma nova história, estabelece novos caminhos, Senhor. Muda, Senhor, nesse momento a história dessas pessoas e todo o contexto. Envia os anjos aos lugares de necessidade, em todas as áreas onde precisa de uma mudança, de um reparo, onde precisa de um conserto, onde precisa, Senhor, de uma ação do Teu Espírito. Que o Senhor envie esses anjos aos lugares de necessidade, nos lugares, Senhor, onde um dia foi um lugar de medo. Que todas as cadeias mentais sejam quebradas aqui nesse momento. Senhor, envia os recursos, abre os céus, o Teu bom tesouro. Escreve, Senhor, uma nova estação, tempo de transbordo, de prosperidade e de paz. E eu declaro, Senhor, sobre a igreja aqui, sobre essa campanha, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor venha abrir os céus sobre nós. Visita agora a casa, o lar, a intercessão, o pedido, todo o clamor que é feito nesse lugar, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos, declaramos que o Senhor é o Deus da nossa esperança, que o Senhor é o nosso Pai, e nós recebemos assim o transbordo, a bênção, a proteção, a cobertura. Nós nos limpamos, lavamos nesse momento no sangue de Jesus Cristo. Nós decidimos assim, Senhor, nos revestir com toda a armadura de Deus. Nós nos cingimos com o cinturão da verdade, nós nos vestimos com a couraça da justiça, recebemos o capacete, Senhor, do Espírito Santo, o capacete da salvação. Quebra todo o pensamento mentiroso, de engano, toda palavra que tenta perpetuar na nossa mente. Nós calçamos as botas da preparação do Evangelho da Paz. Nós recebemos assim o escudo da fé e declaramos que levantamos a espada do Espírito, Senhor,
nos assentamos nas regiões celestes, como filhos de Deus, reivindicamos a nossa herança, e toda a vitória que o Senhor já alcançou na cruz do Calvário, através da sua morte, ressurreição, glorificação e ascensão, triunfando sobre principados e potestades, nos dando um governo. Recebemos assim um governo através de Cristo. Recebemos a capacidade, Senhor, de governar, de quebrar ciclos, de sair dos lugares onde um dia foi prisão, vergonha e cativeiro, e nos assentamos como eleitos preciosos, como filhos. E assim eu quero declarar, Senhor, um 2026 de transbordo, de avivamento, avivamento nas nossas casas, famílias, nos nossos cultos e na nossa nação. Recebemos assim a tua graça, Pai, e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. E não há